Olá, amigos! Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez no canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para estudar mais um capítulo da obra Quando Voltar a Primavera. Hoje nós gravaremos o nosso terceiro vídeo, capítulo 1, Ante Jesus. Um capítulo belíssimo que fala sobre o nosso amorável mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, Amélia Rodrigues começa o capítulo dando a Jesus o título de que ele realmente é merecedor, rei. É engraçado porque em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, quando vai avaliar no capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo, ele descreve um pouco a realeza de Jesus, inclusive tem um texto dele em que ele fala sobre isso, dizendo que atualmente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente costuma chamar de rei não apenas quem tem a coroa e usa o cetro, o manto e que tem um título de nobreza, mas a todas aquelas pessoas que nós conseguimos perceber um destaque em determinada área. Então, ele dá alguns exemplos até, né? O rei do futebol, o rei, enfim, da filosofia, né? De um notório saber. E aí a discussão dele é tão interessante que chega num ponto que ele fala que a realeza de Jesus, portanto, é uma realeza diferente, é uma realeza moral. É uma autoridade moral absoluta sobre todos nós. Digamos, uma realeza em humanidade, porque ele já havia passado por todos esses processos humanos e, por isso, era chamado e considerado mestre em humanidade. Então é isso que Amélia vai dizer de outro modo. Nenhum outro rei não havia quem se assemelhasse com ele, né? Se assemelhasse a ele em critério de realeza, uma realeza legítima, autêntica, meritória. E no parágrafo subsequente, Amélia, no mesmo parágrafo em que ela fala sobre as roupagens de nobreza, ela também vai falar sobre o lado por vezes oculto e muito sombrio das mãos da guerra, dos cadáveres insepultos, da ordem de matança e muitas vezes a legalização dessa ordem, dos suplícios inenarráveis. E isso nos faz pensar que espécie de nobreza, que espécie de vitória é essa? Como é que essa consciência consegue ficar pacificada se a sua opulência, se o seu honroso lugar, se a sua nobreza, se a sua altivez, ela é conquistada com base em tanta matança, em tanta crueldade, em tanta morte, em tanta falta de espaço para que o outro possa ter uma vida digna, uma vida honrada. Isso não quer dizer que não existam aqueles que carregam o título da nobreza e verdadeiramente sejam bons. Nós sabemos que há esses casos, mas a reflexão é importante para dizer que muitas vezes por trás dessa nobreza, isso foi conquistado à custa de muitas lágrimas e sofrimentos. E aqui a gente está falando, lógico, genericamente. É lógico que há exceções. E ela vai falar justamente desses casos. Cercados pela bajulação, diz ela, deslizavam sobre ódios recalcados, respirando as maldições que inspiravam, soberbos, impiedosos. Quantas vezes a gente vê a vaidade humana e aquela presunção de ostentar um poder ou uma inteligência ou uma beleza, as fortalezas materiais que passam e a gente não percebe o quanto somos odiados, o quanto somos detestados, o quanto muitas vezes
nós nos favorecemos e presumimos que somos boa coisa porque estamos sendo aplaudidos, quando na verdade nós estamos um despenhadeiro moral. E aqui eu não me refiro exatamente sobre a opinião dos outros. Chico Xavier, na sua simplicidade peculiar, costumava dizer que a opinião dos outros não resulta em elevação moral de ninguém, que muitas vezes nós estamos sendo aplaudidos e estamos em derrota moral, e outras passamos despercebidos e estamos crescendo espiritualmente. Mas a reflexão que Amélia faz é que não raras vezes, entre bajulações e ovações, nós estamos decaindo moralmente, né? E completamente enganados. E aí ela vai falar: assim se tornam vítimas inermes da própria sandice, pela fraqueza e insensibilidade com que tratam os seus semelhantes. Por isso que nós que somos cristãos e Jesus, melhor do que ninguém, sempre soube falar sobre essa fortaleza interior que é construída por uma comunhão de pensamentos com o Pai, e não a fortaleza naquilo que é destruído pelo tempo e daquilo que fica nesse próprio mundo. E aí ela vai dizer o seguinte: muitos deles, alçados à glória, como heróis e vencedores, não se liberaram, após o túmulo, dos episódios da loucura demorada em cuja trilha passaram ignóbeis, e renasceram assinalados repetidas vezes pelas ulcerações que produziram nos tecidos sutis do espírito rebelde e insensível. Nenhum de nós passará indene em relação à lei, ela é para todos. Então, nós desencarnaremos conforme as ilusões que nutríamos quando vivos. Não dá para ter transformação mágica. E essa loucura a que Amélia Rodrigues se refere, nós vemos a confirmação disso largamente nas obras de André Luiz, notadamente na sua coleção A Vida no Mundo Espiritual. E isso não é nada sobrenatural, é muito mais comum do que a gente possa supor. Essa loucura muitas vezes é a nutrição durante a vida de uma consciência de culpa, é uma ideação fixa, hábitos mentais que nós cultivamos ao longo de muitos anos, e quando a gente desperta, nós estamos envoltos por essa psicosfera individual, dos pensamentos que nós nutrimos. Por isso a importância da gente se trabalhar intimamente, para que a gente possa despertar de uma forma um pouco mais apacentada em relação aos nossos conflitos existenciais. Esse trabalho íntimo não quer dizer que seja uma vida florida, né? Apenas feliz. A nossa sociedade em especial busca vender isso, né? Que a gente tem que passar sempre pacificado no sentido de todos os dias felizes. Autodescobrimento é dor, é sofrimento, né? Mas é um trabalho, embora doloroso, libertador. Então é justamente a isso que ela convida. Não adianta viver a vida toda enganado para despertar, padecendo de uma loucura por conta dessas ilusões e fantasias que muitas vezes nós mesmos criamos. E aí ela fala: as festas intermináveis anunciavam-lhes a chegada, e todavia os sons da alacridade quase sempre eram substituídos pelos gemidos dos súditos esmagados. Os reis, aqui falando dessa nobreza, digamos assim, material, eles têm como os seus subordinados, os seus inferiores, vamos dizer assim, temporariamente, né, pela posição social, os súditos. E é uma responsabilidade de tratar com eles como Jesus sugeriu que nós fizéssemos uns com os outros, porque é também o nosso próximo, com caridade, fazendo ao outro o que nós gostaríamos
que fizesse conosco a regra de ouro. E nem sempre a gente vê isso acontecer. A gente pode observar isso numa relação vertical e próxima, como é a relação entre pais e filhos. Que embora nós precisemos acolher e sermos esse porto seguro dos filhos, há uma relação de autoridade, né, do pai em relação ao seu filho. E nós somos responsabilizados por bem orientar esses espíritos, né? Nossos filhos são espíritos. E aqui, do mesmo modo, os súditos não estão para os seus reis com o objetivo de satisfazer os seus caprichos, né? E de serem apenas esses bajuladores comuns. São almas também que precisam de acolhimento, de amparo e de educação, né? De direção. E aí ela diz que, mesmo usufruindo dessas grandezas, nenhum dos reis que passaram pela terra fugiram à abjeção dos tecidos em decomposição. A morte, ela é muito democrática, né? Todos nós viemos à vida pelo berço e retornaremos à verdadeira vida pelo túmulo. Então, nenhum de nós se esquivará desse momento. Mesmo os nobres, mesmo os ricos. E aí ela dá vários exemplos, né? Dario, que sucumbiu à grandeza pérsica, Marco Antônio, que suicidou-se para evitar a humilhação, os asseclas de Alarico, que desviaram o curso do rio para, de certa forma, guardarem os restos mortais dele, Filipe I, que enquanto vida exibia formosura e, quando morto, exalava um cheiro fétido. Isabel I, que inutilmente suplicou mais alguns minutos de vida, e assim ela vai dando vários exemplos. E aí ela resume com a poesia peculiar: com Jesus, no entanto, uma singela estrebaria foi elevada a berço de luz para o seu primeiro contato com os homens. É muito interessante como esse rei excelso escolhe vir da forma mais simples possível, né? Sem ter aquele berço ornado, como às vezes a gente tem o cuidado, né, de compor para os nossos filhos. É muito comum, por exemplo, nas maternidades, ter aquela plaquinha na porta, né, de boas-vindas para o bebê que chega, que é um cuidado, é um carinho que os pais geralmente têm, né? Às vezes o próprio hospital, a própria clínica tem, para a chegada daquele recém-nascido. Jesus não teve nada disso, né? E nós estamos diante do Salvador da humanidade. Isso não significa que esse cuidado não seja importante, não é desmerecendo isso, mas é para dizer que nós viemos por portas completamente diferentes. Alguns num caixote frio, outros num berço bem quentinho. Mas não é isso que é decisivo, né, para o nosso destino, digamos assim. Destino aqui no sentido da história de vida que a gente vai construir, né? O que é imperioso é a realeza interna. Então daí o título do capítulo, Ante Jesus. Ante Jesus, essa nobreza passageira, material, ela não tem como ser comparada à realeza interna, né? No caso de Jesus, foi ele quem ornou o berço, quem resplandeceu de luz a estrebaria, né? Quem transformou a manjedoura simples no berço mais bonito que já se viu, que já se tem notícia. E aí ela vai dizer: amor nenhum igual ao seu amor, né? Um amor que unia num só abraço toda a humanidade. Um amor que foi capaz de comover e de modificar a psicosfera terrestre nos anos em que ele passou por aqui e que ainda hoje, ao som do seu nome, ao lembrar das suas experiências, das suas passagens, né, ao recordar as suas vivências, algo em nós se modifica,
né? O tom da nossa voz fica mais adocicado, os nossos sentimentos ficam mais apaziguados só em ouvir falar de Jesus. E isso é verdade, né? É por isso, e aqui eu faço uma confissão em especial, que em cada palestra, em cada abordagem, sempre fazer a lembrança de Jesus, porque nos eleva, nos auxilia para que a gente sempre se mantenha conectado a esse teor essencial do Espiritismo, que é a lição de amor que ele trouxe, né? E Amélia faz questão de sempre colocar a figura excelsa desse nosso Rei Maior nas suas obras. E aí ela diz, sem qualquer título de ostentação, somente aceitou o de mestre, por ser, em verdade, aquele que ultrapassou as dimensões do pensamento humano, né? Ele nunca se esquivou. Mestre, sim. Ele nunca disse, eu mestre? Não, que isso, né? Mas ele sabia por que é mestre. Às vezes a gente busca essas honrarias e até se sente vaidosamente agradecido por elas, muitas vezes sem merecer. Jesus assumiu a sua maestria, né? Ele realmente é mestre por mérito. E por isso ele aceitou, né? E o interessante é que ele não usava o título de mestre para violentar, né? Para constranger, para humilhar quem quer que fosse. Mantinha-se na sua singeleza, na sua humildade, sendo mestre. E mais para frente, Amélia diz: transformou os objetos madeiros da cruz na horizontalidade que recebe e afaga a humanidade toda e na verticalidade com que a levanta na direção de Deus. É engraçado, né? A cruz são duas peças de madeira, uma na horizontal, outra na vertical. E parece que a mensagem de Jesus se resume a isso. Horizontalmente ele se colocava, sem estar num pedestal, o mais próximo possível das pessoas, de todas as pessoas, mesmo as que pertenciam aos gentios, ou seja, aos não-judeus, aqueles que ele tinha eleito, digamos assim, convidado para os seus apóstolos mais íntimos, mais chegados, e os outros. Todos da mesma forma. Parece que Jesus envolvia todos no mesmo abraço. E depois de ter abraçado todo mundo, né, subia conosco para esse lugar, esse espaço celestial, que na verdade não é um lugar físico, mas uma instância onde a gente está, onde a gente vai, para onde a gente se transporta. Quando a gente lê Amélia Rodrigues, quando a gente ora, quando a gente está mais em contato com a mensagem de Jesus, afinado com essa mensagem de Jesus. E aí ela diz, duas portas de acesso que ele dignificou, berço e túmulo. Dois símbolos de libertação, entrada e saída da vida na direção da vida. Ele vem desconhecido, um anônimo, né? E vai de uma forma gloriosa, resplandecente, né? E essa, eu acredito particularmente, é a mensagem que a gente deve manter sempre nos nossos corações, de um Jesus próximo, de um Jesus rei, mas de um rei que andou entre os seus súditos, de um rei que não apenas quis falar do seu reino, mas chamou-nos a viver e a construir
esse reino, que nos legou o reino e ao mesmo tempo não deu de bandeja, nos chamou, né, ao sacrifício de participar disso, né, nos envolveu, nos responsabilizou, lembrou que a gente tem autonomia para ir ou para ficar, para construir ou para destruir, mas que ninguém foge à lei, né? Mas que no final terá valido a pena todo o esforço, porque é esse reino de vida que é a finalidade das existências de todos nós. Então, meus amigos, é isso. Que Jesus nos inspire sempre. E até o próximo vídeo, se Ele permitir.